Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou Percy Jackson End The Olympians, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por Soul Creve. Links na descrição do vídeo. Jantar com Divindade. Capítulo 7. Eu não aguento mais. Piscando de surpresa quando ouviu a voz sem emoção, o deus do submundo e governante dos mortos se afastou dos relatórios em suas mãos e olhou para a figura à sua frente. Os relatórios eram as decisões de julgamento do pavilhão do julgamento, detalhando as recém-chegadas ao submundo e onde as almas dos que partiram foram parar. Olhando para a pilha de relatórios na mesa ao lado de seu trono, ele levaria a maior parte do dia para terminar. De pé na porta com um par de esqueletos postados de cada lado, sua filha, Melinoi, estava em toda sua glória assustadora. Governando como a deusa dos fantasmas, sua filha optou por usar uma aparência diretamente dos pesadelos de um mortal. Com metade do rosto preto e endurecido como um cadáver, e a outra metade pálida e calcária, ela parecia o terror noturno de um mortal ganhando vida. Nas poucas ocasiões em que Melinoi se mostrou ao mortal em sua forma dupla, eles desmaiaram de medo ou sofreram um colapso completo. A maioria não conseguia olhar além de sua forma assustadora, com muitos em sua família olímpica acima do solo questionando sua sanidade. Por que uma deusa que poderia assumir qualquer forma que quisesse, assumiria a forma de algo tão hediondo? A maioria não era gentil e, embora nas profundezas da terra, Hades ouviu os sussurros sobre sua filha. Aquele que sempre alimentava sua raiva era aquele que afirmava que Zeus era seu pai, gerando Melinoi com Perséfone, resultando em sua aparência. Oh, como ele adoraria colocar as mãos na pessoa que começou isso! Olhando para sua filha, sua sobrancelha erguida em seu rosto pálido, explicar. Saiu mais como um grunhido do que uma pergunta. Atravessando a sala do trono, Melinoi parou na plataforma que levava ao trono de Hades e fez uma reverência ao pai. Você está de mau humor. Mais uma vez, Hades piscou surpreso. Com licença. Eu disse que você está de mau humor. Ela repetiu, com os braços cruzados na frente dela, e se apoiou na perna direita. Normalmente, quando mamãe volta ao Olimpo para a primavera e o verão, você fica triste e infeliz por estar por perto. Eu me acostumei com seu comportamento depois todos esses milênios, mas este ano você esteve pior. Hades não conseguiu parar a carranca aparecendo. Eu preciso lembrá-la com quem você está falando, filha. Ele perguntou. Sua voz era profunda, com as paredes zumbindo e tremendo após cada palavra. Outros teriam muito medo de ficar na presença de Hades. A deusa dos fantasmas apenas zombou. O atrevimento de sua filha era muito parecido com o de Perséfone. A combinação de mãe e filha eram duas de um punhado de pessoas que não foram vítimas do medo de que o filho mais velho do rei Titã fosse expulso. As únicas pessoas além deles que se enquadravam nessa categoria eram sua irmã mais velha, Hestia, e, naturalmente, sua mãe. A ex-rainha dos Titãs nunca deixou de ver o bem em seu filho mais velho, e muitas vezes o visitava quando decidia sair de seus exílios autoimpostos. Não, pai, mas notei uma mudança este ano. A ausência de mamãe parece estar afetando você pior desta vez do que em todas as anteriores. Seus olhos escuros, que lembravam carvão recém-aterrado, olharam para os dele, com a deusa dando 2 passos à frente até ficar no primeiro degrau da plataforma. Eu não sei porquê, mas eu notei que vocês dois estavam apaixonados um pelo outro durante as últimas semanas de inverno. Especialmente depois do Dia dos Namorados. O deus do mundo inferior se agachou, um zumbido descontente ressoando em sua garganta. Então fora com isso. Por que você está no lixo? Ela cutucou, esperando pacientemente por uma resposta. O deus do submundo não era de falar sobre seus sentimentos com ninguém além de Perséfone, mas as palavras de sua filha não eram falsas. A ausência de Perséfone do mundo inferior tinha sido mais difícil de aceitar nas últimas semanas, e o deus mais velho estava tendo dificuldade em não sentir a presença de sua esposa ao seu lado. O tempo com Perséfone era sempre alegre para Hades. Concedido, quando eles se reuniram, o primeiro século de seu casamento tinha sido um ajuste para a deusa da primavera. Foram-se as colinas verdes e prados floridos em que ela cresceu.
Em seu lugar, ela teve que se ajustar ao seu novo ambiente de morte e escuridão. Tudo era estranho e desconhecido para ela. Verdade seja dita, Hades não tinha certeza se Perséfone poderia se ajustar ao estilo de vida que vinha sendo um residente do submundo. Então, em vez de esperar que ela se ajustasse, ele facilitou e ajustou partes do submundo para ajudar no processo. Highgarden foi o primeiro passo e provou ser o melhor passo positivo que ele poderia ter dado. Ele viu os olhos dela se iluminarem e notou visivelmente a tensão entre eles diminuir. Quando ela se virou para agradecê-lo, ela deu a ele o primeiro sorriso verdadeiro que ele a viu usar. Desde então, tudo o que Hades queria fazer era fazê-la sorrir. Seus companheiros divindades do submundo, ou seja, Caronte, Thanatos e ocasionalmente Hecate quando ela o visitou, todos passaram a aceitar a presença da deusa da primavera. Voltando às acusações de Melinói, antes de Perséfone partir para o Olimpo, o casamento deles estava indo bem. Não, melhor do que bom. Eles estavam indo muito bem. Desde que voltaram do Foxden, Hades e Perséfone estavam em uma bolha que nenhum dos dois queria sair. Foi o melhor que eles sentiram em muito tempo. Era como se seu tempo visitando o estabelecimento mortal tivesse rejuvenescido seu casamento, injetando diversão e amor nas veias do matrimônio e tornando o peso de seus deveres divinos tão leves quanto penas. Era como se estivessem ligados por uma corda invisível, pois nenhum deles ia a lugar nenhum sem o outro. Os outros deuses que residiam no submundo notaram a mudança em seu senhor e ficaram todos satisfeitos com a positividade flutuando ao redor deles. Uma Perséfone feliz levou a um Hades feliz. Um Hades feliz levou a um submundo feliz e um submundo feliz era bom para todos os envolvidos. Não é nada, Hades disse calmamente, sua mão esquerda arranhando o braço de seu trono. Sua mão parecia vazia sem a pequena mão de sua esposa preenchendo o vazio. Sinto mais a ausência de sua mãe nesta temporada, só isso. A deusa dos fantasmas não disse nada, mas simpatizava com seu senhor e pai. Enquanto ela e sua mãe eram duas deusas muito diferentes, a deusa da primavera sempre encontrava tempo para passar com sua filha. Perséfone era uma mãe atenta e conseguia conter seu entusiasmo, ao contrário da deusa da colheita. Nos primeiros 2 séculos, Meninói agiu como um adolescente mortal temperamental agiria em torno de seus pais. Ela tentou ignorá-la e manter as sombras e cavernas que ela tanto amava dentro de sua casa. No entanto, Perséfone foi persistente. Ela costumava dizer que Melinói agia como seu pai, sendo áspera e fria por fora, mas com um centro que era quente e fofinho. Ela negou com veemência, mas no fundo, sua mãe não estava errada. Não foi apenas Hades que sentiu falta da presença de Perséfone. A deusa da primavera tornou-se um pilar insubstituível em suas vidas. Eu sinto falta dela também. Saiu como um sussurro, mas Hades ouviu suas palavras. Você faz. É claro. Melinói declarou em um tom de fato, talvez seja uma boa ideia você sair do mundo inferior por uma tarde. E ir para onde? Melinói deu de ombros, não faço ideia, mas tenho certeza que seria uma alternativa melhor do que ficar de mau humor em casa. Eu não fico de mau humor, Hades respondeu, uma carranca lavando seu rosto, eu fico pensativo. Há uma diferença. Melinói ergueu uma sobrancelha, não realmente. Pensar significa pensar profundamente sobre algo que te deixa infeliz. Amuar é uma forma de autopiedade e infantilidade. Ela disse a ele, antes de bater no queixo, ó. Eu acho que você encarna os dois agora. Nesse caso, pare de pensar e de mau humor e saia do mundo inferior por 1 hora, ou 4. Você se lembra que eu sou o pai aqui? Sem mencionar o governante divino do submundo. Sim, pai. Então você mencionou 500 mil de vezes só no século passado. Hades cantarolou sua insatisfação, mas não expressou seu aborrecimento. Talvez sua filha divina estivesse correta. Talvez ele precisasse sair do submundo por um tempo. Pelo menos, por uma tarde. Cada vez que entrava na suíte master de sua casa, sentia a presença de sua esposa. Nos últimos anos, Perséfone deixava um frasco de seu perfume na penteadeira. Aquele que cheirava a prímula e tulipas recém-desabrochadas na primavera. O toque de sua esposa dentro de sua casa estava em toda parte e serviu para fazê-lo se sentir mais baixo do que já se sentia. Deuses,
ele sentia falta dela. Era durante a ausência dela que a fidelidade dele ao casamento era muitas vezes testada. O juramento dos três grandes que ele, Zeus e Poseidon fizeram após a Segunda Guerra Mundial veio na hora certa. Hades tinha a intenção de garantir que sua esposa fosse a única com quem ele compartilhasse uma cama. Thanatos poderia comandar o submundo no meu lugar por uma tarde, Hades murmurou. O deus da morte era seu braço direito e seu aliado de confiança contra os deuses do panteão grego fora de Perséfone e Melinói. Ele poderia até dizer que Thanatos era uma das poucas pessoas que o deus do submundo poderia chamar de seu amigo. Ele não se importava muito com o Olimpo, embora sua amizade com seu sobrinho belicista fosse bizarra. Então, novamente, guerra e morte andaram de mãos dadas no campo de batalha. Uma escolha razoável, embora eu possa preencher fielmente enquanto você estiver fora. Melinói raciocinou. Thanatos manter o forte era uma boa ideia, mas como filha de Hades, e tendo passado a maior parte de sua vida dentro de seus muros, ela sentiu que não havia ninguém mais qualificado para cuidar do mundo inferior no lugar de seu pai. Ah, não, ele retrucou, balançando a cabeça e olhando para sua filha com certeza, se eu vou para o mundo da superfície, então você vem comigo. Sua mãe e eu conversamos sobre a ideia de levar você até a superfície com mais frequência, e hoje parece um bom lugar para começar. Se eu tiver que ir, então você também. O que? Sua voz subiu algumas oitavas e sua boca se abriu em forma de eu não tenho nenhum desejo de viajar para o mundo da superfície. Eu sou necessária aqui. Eu tenho deveres importantes a cumprir. Um bufo irrompeu de Hades, e viu através de suas palavras, se você chama assustar os mortais que ocupam os campos de punição com sua comitiva de fantasmas, então mais uma razão para você vir comigo. O deus do submundo olhou para sua filha, você se tornou uma criatura de hábitos. Pode ser bom sair de vez em quando. Quantas vezes você pode assustar Tântalo e Sísifo até que comece a envelhecer? Você vem fazendo isso há séculos. A deusa estufou as bochechas, isso é sobre você e seu mau humor. Não vire isso para mim. Pensando, Hades reiterou, pode ter começado assim, mas agora eu acho que isso pode ser bom para nós dois. Um pouco de ar fresco pode nos fazer bem. Mas eu. Sem mais, isso está acontecendo. Além disso, sua mãe me mataria se descobrisse que você e eu não estávamos passando tempo juntos. Um sorriso malicioso tomou conta de seu rosto. Se sua mãe pode lidar com estar fora de sua zona de conforto por 6 meses no Olimpo e forçada a passar um tempo com minha irmã cabeça de vento, então você pode sobreviver algumas horas no mundo da superfície. Não deixou o submundo em quase uma década. A deusa dos fantasmas tentou falar, mas nenhuma palavra saiu de sua boca. Como seu pai conseguiu mudar isso e fazer isso com ela? Você precisa sair mais, minha filha. Isso não está acontecendo. Olhando através do menu fornecido, Hades podia sentir o brilho vindo do outro lado da mesa. Sua filha estava com raiva dele. A deusa dos fantasmas tinha falado escassamente uma palavra desde que ele quase arrastou sua filha sombria para fora de seu palácio. Ela tentou fazer uma pausa e se esconder em uma das muitas cavernas que ela montou ao redor do mundo inferior, mas Hades foi mais rápido. Tratando-a como se ela fosse uma pequena deusa novamente, o filho mais velho do rei Titã jogou sua filha por cima do ombro e a carregou. O ato foi suficiente para chocá-la por um mero momento, antes de começar a amaldiçoá-lo por trás. Seus protestos foram ignorados, embora ele soltou um grunhido quando ela cravou o joelho em seu ombro. Piorou quando passaram por Caronte, que riu às custas de Melinói. A maioria não teria imaginado que o deus que muitos chamavam de o silencioso, o rico, ou seu favorito pessoal, o pai do medo, faria tal coisa. Era uma ousa dizer, coisa íntima e muito diferente de um deus com a reputação que carregava. No entanto, Hades argumentaria que, apesar dessa reputação, ele ainda era pai, por mais que Melinói o deixasse louco, ele a amava. Se Hades queria envergonhar sua filha na frente de outros deuses, então isso era seu direito como pai. Ele sabia que velhas coxas de trovão no Olimpo faziam a mesma coisa com seus filhos quando ele teve a chance e o mesmo com Brula por cérebros na Atlântida. Embaraço. A maior arma de um pai contra seus filhos. Eu quero ir para casa. Suas palavras o fizeram suspirar,
e Hades olhou por cima do menu para olhar para ela. Desapareceu a forma meio pálida e meio cadáver que ela usava no mundo inferior. Em vez disso, sua filha usava o visual com que nasceu. Desde o dia em que nasceu, Hades se maravilhou com as semelhanças entre Melinói e Perséfone. Cada pequeno detalhe, fosse o nariz, o queixo ou o formato dos olhos. Eles gritaram Perséfone. Seus olhos eram um par incompatível, com um olho esquerdo azul de Perséfone e um olho preto intenso herdado dele. O recurso era uma raridade entre os deuses, embora porque ela os escondeu fosse um mistério para ele. Sua pele era pálida, muito parecida com ele, seu cabelo escuro estava desarrumado, mas lindo, caindo em cachos bagunçados do coque em que estava amarrado. Suas roupas eram outra coisa e não poderiam ser mais diferentes das de Perséfone. Ela usava jeans escuros com rasgos ao redor dos joelhos e canelas e seus pés cobertos com Converse top de linha que não tinham um pingo de sujeira neles. Sua metade superior estava em uma camiseta preta de besouros e uma jaqueta de couro que se encaixava perfeitamente em seu corpo pequeno. Se ele se lembrava, os mortais chamavam isso de ser o punk. Ele suspirou e balançou a cabeça. Ele não entendia as crianças e seus sentimentos de angústia. Que pena! Você vai ficar, então é melhor dar uma olhada no menu. Pode surpreendê-lo. Pai. Melinói se inclinou para a frente do prédio é laranja. Faz o templo de Apolo parecer uma obra de arte em comparação. Quem em sã consciência pintaria a frente de um prédio de laranja? Hades levantou a mão. Ele não iria refutar a cor do edifício cravado em sua pele. A cor brilhante ia contra tudo o que ele representava. Acredite em mim, Melinói, e eu sei. Então me diga por que estamos aqui. Por que você disse que eu deveria sair do mundo inferior, e é aqui que eu quero ir, eu gosto deste lugar. Deuses, isso era difícil para ele dizer. A comida aqui é de primeira qualidade, e as bebidas também não são tão ruins. Aquelas sobremesas que sua mãe e eu trouxemos para casa conosco no dia dos namorados eram daqui. Ele gesticulou para o quarto. Quando ele e Perséfone voltaram de seu passeio no dia dos namorados, eles pararam para visitar sua filha antes de se retirarem para seus aposentos para a noite. Melinói deu uma mordida antes de devorar as porções de sobremesas que eles trouxeram para ela. O bolo de figo se foi antes que o deus ancião pudesse piscar. Hades teve que dar a ela sua porção, ouvindo seu gemido até que ele cedeu. Deuses, por que as mulheres em sua vida eram tão habilidosas em envolvê-lo em seus dedos? Isso foi daqui. Era. A deusa dos fantasmas engoliu em seco, e Hades notou que ela visivelmente relaxava em seu assento. Talvez não fosse uma péssima ideia navegar pelo menu e ver o que eles ofereciam. Embora ela não fosse uma glutona, Melinói gostava de algumas guloseimas aqui e ali. As sobremesas que seus pais trouxeram para casa haviam preenchido suas necessidades de açúcar por semanas. Para não mencionar, no momento em que ela entrou no pequeno café pitoresco, ela sentiu seu corpo relaxar enquanto o cheiro de café recém-passado encheu seu nariz. Talvez ficar uma hora não faça mal. Sua curiosidade estava no auge. Mamãe tem bom gosto com esses tipos de estabelecimentos. Talvez eu goste daqui. Ela pegou o menu e folheou a primeira página, ignorando a carranca no rosto de Hades. O gosto da sua mãe. Fui eu quem trouxe você aqui. Contra minha vontade, e aposto que foi ideia da mamãe vir aqui. O que significa que, se você gosta, é só porque ela o arrastou aqui em primeiro lugar, certo? Havia uma ironia em sua voz. O tipo que as mulheres usavam quando sabiam que estavam certas. Do outro lado da mesa, Hades ficou em silêncio e voltou para o menu. Maldito pirralho. Ele pensou. Ela tinha a inteligência de sua mãe também. Olhando para o menu, ele virou a página de volta para aquela com a lista de cafés, o café com sabor de amaretto. Como eu perdi aquela primeira vez? O pai e a filha ficaram em silêncio, ignorando a agitação dos mortais ao redor deles. Não parecia ser um dia cheio. Muitas mesas e cabines estavam vazias, embora os pratos ainda estivessem meio cheios e as canecas meio cheias. Eu quero saber por quê. Ele pensou, dando a Melinói um olhar inexpressivo.
A deusa dos fantasmas estava com tanto humor que seu poder divino começou a escapar de seu controle enquanto caminhavam pelas ruas de West Village. Embora não estivesse perto do nível que o deus do submundo poderia exuberar de sua forma, era o suficiente para fazer as pessoas tremerem em seus sapatos. As pessoas na rua a evitavam como uma praga, correndo na direção oposta. As vitrines fecharam as portas para impedi-la de entrar. No momento em que Meionói entrou no Fox Den, a sala os sentiu aparecer. Pela primeira vez, Hades não era o único a assustar as pessoas. Melinói deu aos mortais, ninfas e sátiros um único olhar frio antes que metade da sala se levantasse e saísse correndo pela porta, curvando-se para eles enquanto saíam. Sabendo onde os menus eram guardados, Hades pegou um conjunto antes de se sentar no meio da sala. Senhor Underil, ele ouviu e olhou para cima para encontrar a loira familiar fazendo seu caminho até a mesa. Eu não pensei que o veria tão cedo. Bem-vindo de volta. Sob a colina. Melinói murmurou, mas Hades afastou a pergunta. Os Cenobite de antigamente sentiram o homem chegando, mas estavam muito ocupados mantendo os clones na cozinha ocupados. Momentos antes, um dos clones sucumbiu ao tédio decorando um bolo de cenoura e resolveu mexer com um dos outros. Um bolinho na parte de trás da cabeça foi o suficiente para uma discussão, que o original precisava ver por si mesmo. A última coisa que ele precisava era de uma dúzia de clones saindo da cozinha para a clientela. Obrigado, Hades acenou para Naruto educadamente e apertou sua mão. A caneta e o bloco de notas apareceram nas mãos de Naruto. Vejo que você encontrou o menu. Lembro-me de notar onde você os guardava. Espero que não se importe. O loiro balançou a cabeça, nem um pouco. Ele olhou e encontrou Melinói olhando para ele, um olhar igual em seu rosto. Desculpe, eu não acredito que nós nos conhecemos. Ele ofereceu sua mão. Eu sou Naruto Uzumaki, o dono do Fox Den. É um prazer conhecê-lo. Ela olhou com curiosidade. Ela ficou um pouco desanimada quando ele beijou seus dedos, uma ação que ele usou quando conheceu Perséfone pela primeira vez. É um prazer conhecê-lo também, Melinói respondeu calmamente. Ela inclinou a cabeça. Seus olhos incompatíveis fixaram-se nos olhos de Safira dele. Esta é minha filha, Mel, Hades começou, mas se lembrou dos nomes falsos que Perséfone deu a eles durante sua última visita. Pensando em seus pés, Hades esperava que Melinói não ficasse muito insultada. Minha filha, Mega. Sua filha. Os olhos de Naruto se arregalaram e encararam Melinói. Ele inclinou a cabeça para trás, observando suas feições enquanto seu sorriso se alargava. Sim, eu posso ver as semelhanças entre ela e a senhora Underil. Se eu não soubesse melhor, eu teria dito que elas eram irmãs. Nós recebemos muito isso. O deus passou a mão pelo cabelo. Perséfone era jovem quando ela teve Melinói. Isso e bons genes. Deve ser isso. Hades ouviu, ignorando o olhar que Melinói estava enviando em sua direção. Sua filha não estava interessada em seu pseudônimo. Azar. Se eu tenho que usar o nome Ankh, ela também pode. Então onde está a senhora hoje? Naruto perguntou, olhando para longe de seu bloco de notas e caneta. Na frente dele, Hades estava sentado com o menu nas mãos, seus olhos escuros olhando para ele dos cantos. Como sempre, Hades estava vestido com um terno preto imaculado, embora um lenço de bolso vermelho escuro estivesse no bolso do peito. Um anel de caveira feito de ouro enrolado em seu dedo indicador. O anel tinha sido um presente de sua esposa após seu aniversário de casamento. A deusa da primavera adorava suas joias e, embora Hades estivesse feliz em se acomodar com seu suprimento infinito de riquezas à sua disposição, ela o surpreendeu um ano ao presenteá-lo com o anel. Apesar de ser a rainha do mundo inferior, Perséfone não gostava de todos os crânios e da escuridão, apesar do quanto ele gostava do jeito. Belo terno por sinal. Armani. Obrigado e um bom olho. Hades elogiou. Quanto à minha esposa, ela está ocupada. Fora negócios. Entendo, a loira respondeu, quando ela volta. Seria ótimo vê-la novamente. Tenho certeza que você é, disse Hades, sem surpresa em sua voz. Perséfone era muito querida pela maioria com quem entrou em contato. Bem, você pode vislumbrá-la de vez em quando, se tiver sorte. Ela divide seu tempo entre nossos empreendimentos comerciais e sua família.
Metade do ano ela está com mim, e o resto ela está com sua família e seus negócios. Ela trabalha em estreita colaboração com sua mãe. Eu vejo. A loira percebeu o jeito que Hades falou sobre a mãe de Perséfone. Deixe-me adivinhar. Você e seus sogros não se dão bem. O deus do submundo bufou, assim como Melinói. A deusa dos fantasmas sentou-se em silêncio e escutou enquanto seu pai falava com o mortal. Era estranho ver o mortal ter uma conversa normal com seu pai. O homem praticamente inventou a palavra medo, e esse cara não era o mais sábio. Isso seria um eufemismo, respondeu Hades. Sua mão brincava com o anel em seu dedo, girando e esfregando o rosto com o polegar. A mãe dela despreza minha própria existência. Ela me considera responsável por qualquer coisa que dê errado na vida de sua filha, assim como na dela. Ela soa como uma verdadeira peça de trabalho. Ela é. Embora calada, Melinói concordou com o pai. Seu relacionamento com a deusa das estações era inexistente. Apesar de sua aparência se assemelhar à sua amada e favorita filha, Deméter nunca a procurou e Melinói nunca soube por quê. Seus sentimentos em relação à deusa eram nulos e sem efeito. Ela não a odiava, mas também não sentia nenhum amor por ela. Bem, meu sogro costumava ser do mesmo jeito. Ele não gostou de mim no começo. Achou que sua filha poderia fazer melhor, mas ele se recuperou com o tempo. Naruto compartilhou. Ele imaginou Yashi em sua mente, vestindo sua famosa carranca severa e vestes Hyuga. Ele era um osso duro de roer, mas eu cansei. Talvez sua sogra mude um dia. É improvável, mas eu respeito seu otimismo, Hades disse de volta, seus olhos escuros examinando os loiros de Naruto. Eu acho que estou pronto para pedir. Meg. Ele não conseguiu evitar que seus lábios se contorcessem em um sorriso quando sua filha bufou de aborrecimento. Sim, eu acho que estou pronto também. Então as damas primeiro. Naruto olhou para Melinói e esperou pacientemente por sua resposta. Dando uma última olhada no cardápio, a deusa dos fantasmas o colocou na mesa. Você serve café da manhã o dia todo? Ou é estritamente para as manhãs? Eu faço eles o dia todo. Nesse caso, vou pegar uma pilha de panquecas. Posso pegar metade com mirtilos e a outra metade com gotas de chocolate. Claro. Ele anotou o pedido. Você gostaria de um pote de calda ao lado? A deusa de cabelos escuros assentiu. As opções estavam no canto do menu, e uma se destacou para ela, The Orange Maple. Você entendeu? Anotando, ele terminou perguntando, e o que você gostaria de beber? Um café, por favor. 2 açúcares com creme. Agradável e simples. Eu gosto. Ele enviou um sorriso em sua direção, e a deusa não pôde evitar que a borda de seus lábios se contraísse. Do outro lado da mesa, Hades percebeu isso também e sentiu seus lábios se contraírem. E para você? Por sua vez, Hades copiou as ações de sua filha dobrando o menu e colocando ordenadamente sobre a mesa. Acho que vou tomar o café amareto. Seus olhos escuros olharam para o loiro. Eu não me lembro disso no menu da última vez. É novo. Eu adicionei na outra semana. Até agora tem sido um sucesso entre os clientes. Naturalmente, pensou o deus. Hades duvidava que qualquer coisa no menu fosse deixar alguém insatisfeito. Se deuses como ele ficavam satisfeitos com o que o loiro apresentava, então os mortais não faziam sentido. Com o café eu acho que vou ter o mesmo que minha filha. Poderia ter xarope de bódo ao lado, por favor, e poderia adicionar fatias de banana e bacon com minhas panquecas. A loira assentiu. Você pode. Ótima escolha. Obrigado. Pegando o cardápio, Naruto fez uma pequena reverência. Eu estarei de volta com seus pedidos em breve. A dupla assentiu e observou enquanto a loira começava a trabalhar. Hades virou-se para sua filha. Bem. Ele parece legal. Para um mortal de qualquer maneira. Eu posso ver porque mamãe gosta dele. Hades cantarolou. Sua mãe tem um fraquinho por mortais com boas maneiras e talento. Ele admitiu. Não é sempre que eu encontro um mortal, muito menos um homem mortal que não parece incomodado com a minha presença. A maioria vira as costas e corre na direção oposta. É uma sensação refrescante. Tenho certeza que é.
O medo que seu pai excluiu de seus poderes poderia forçar os mortais a ter um ataque cardíaco no local se não for controlado. O interior também é bom. Embora, poderia usar um pouco de escurecimento. Talvez paredes pretas ou um roxo escuro. Algumas velas estão substituindo as luzes dariam um tema mais rústico e vitoriano. Um dos seus períodos favoritos, se bem me lembro. Você passou muitos anos se misturando com os mortais naquela época. Melinói deu de ombros. Todo mundo era tão fácil de assustar naquela época. Histórias de fantasmas estavam por toda parte, e casas vitorianas eram perfeitas para assombrar. Os mortais eram muito ingênuos naquela época. Era o meu paraíso. Ela suspirou e se inclinou em sua cadeira. A Inglaterra vitoriana era muito divertido. Dar pesadelos a eles era tão fácil naquela época e manipular sua mente para fazê-los ver coisas que não existiam era uma segunda natureza. O mundo mortal ficou chato depois. Se você se comportasse, poderia ter aproveitado por mais tempo. Preciso lembrá-lo de que, se deixado por conta própria, você teria nos exposto. Hades lembrou. Um tom severo foi atado em sua voz. Não vamos esquecer aquele incidente com seu meio-irmão. Revirando os olhos, Melinói soltou um grunhido. Você nunca vai deixar isso pra lá, não é? Seu pai gerou um semideus durante o auge da era vitoriana, e o filho de Hades tinha sido um médico iniciante na época. Seu talento e habilidade foram suficientes para impressionar seu pai. Era raro encontrar um semideus filho de Hades cuja profissão na vida fosse salvar vidas, em vez de tirá-las. Melinói, por outro lado, viu nisso uma chance de se divertir com seu meio-irmão. Invisível das sombras, ela lentamente arrancou sua sanidade e não entendeu o dano que ela estava impondo até que fosse tarde demais. Dizer que não terminou bem seria um eufemismo. Você atormentou a mente de seu irmão por anos, e isso o transformou no assassino mais infame da Inglaterra. Você se empolgou e, no final, Artemis e seus caçadores tiveram que caçá-lo e acabar com ele antes que ele tirasse mais vidas. O ancião torceu o nariz. Eu não sou de dar crédito a uma ninhada de Zeus, mas suas ações foram necessárias, e ela estava certa em agir. Não ajudava que uma das mulheres que ele matou fosse filha da deusa do amor. Suas interações com Afrodite eram limitadas, mas ela lhe deu uma bronca no solstício de inverno daquele ano. Por mais irritante que ela fosse, ela se importava com seus filhos e a morte injusta de um lhe rendeu sua ira por anos. Eu lembro. Melinói disse baixinho, cruzando os braços e mostrando sinais de remorso. Eu me deixei levar pelo medo, e não vi o que ele fez com ele antes que fosse tarde demais. Nunca mais deixei isso acontecer desde então. Eu sei que não me empolgo. Seu tormento no semideus não foi seu melhor momento. Ela se arrependeu de suas ações. Ela aceitaria de volta se pudesse. Ela deixou sua diversão levar, e terminou com vidas tiradas e seu pai arrastando de volta para o submundo. Do outro lado da mesa, Hades assentiu e juntou as mãos na superfície da mesa. Com toda a justiça, em comparação com as más ações do resto de nossa família olímpica, eu diria que seu histórico é bastante bom. Os deuses do Olimpo estavam longe de ser perfeitos, e Hades se incluiu nessa lista. Até Perséfone teve momentos dos quais não se orgulhava. Algumas das coisas que os deuses faziam aos mortais, intencionais ou não, eram difíceis de imaginar. Na verdade, as histórias que o mundo sabia sobre eles mal estavam arranhando a superfície quando se tratava de sua história com os mortais. Um pontinho é muito melhor do que qualquer outra pessoa em nossa família, excluindo esta, é claro. Eu diria que sua lousa é mais limpa e estou orgulhoso de você por não ser como o resto de seus primos olímpicos. Engolindo em seco, sua filha soltou um pequeno zumbido. Ouvir elogios dos lábios de seu pai era raro, e Melinói se esforçou ao máximo para não encará-lo como uma coruja. Talvez fosse este lugar. Estava fazendo seu pai e ela se atreve a dizer o sociável. Por que você está me olhando assim? Ajustando-se, Melinói sentou-se de pernas cruzadas na cadeira, algo que sua mãe franziu a testa quando se sentou ao redor da mesa de jantar. Nenhuma razão. No entanto, estou começando a pensar que você está começando a ficar piegas na velhice. Cuidado. Caso contrário, este velho vai bater em você na frente de todos os mortais nesta sala. Você não usaria. Eu realmente faria. Melinói bufou.
embora a borda de sua boca estivesse puxando em um sorriso. Seu velho podia ser bizarro às vezes. Ficando quieta, a deusa voltou sua atenção para seu patrono e olhou para o loiro enquanto ele preparava suas bebidas. Como a deusa dos fantasmas, seu poder divino quando se tratava do submundo era ofuscado apenas por seu pai. Sua mãe, no entanto, com os poderes de Perséfone intimamente ligados à fertilidade da terra. Ela adotou os poderes do submundo, enquanto isso, o dela e o pai dela nasceram com eles. Com sua conexão com os mortos, e sua divindade conectando-se aos espíritos e casas de fantasmas entre as paredes do submundo, ela sentiu quando as almas se agitaram. Quando ela estava acima do solo, e quando ela se concentrava em um mortal individual, ela podia sentir todos aqueles ligados às pessoas que descansam dentro do mundo inferior. Os fantasmas deste homem eram velhos. Muito velho. Mais velha do que ela jamais sentiu em um mortal antes. Foi bizarro. Melinói cantarolou novamente, é estranho. Cada fantasma e espírito que passa pelo mundo inferior cria um fio, um apego que se liga a mim. Como a deusa que vigia o domínio dos fantasmas, posso sentir os fios que se originam dele e que ligam de volta ao mundo inferior, e posso sentir os fios ligados às pessoas no mundo inferior. Aqueles com quem eles compartilham um vínculo ou sentimentos fortes em qualquer forma que assuma. Sua carranca se aprofundou. Eu não posso colocar meu dedo sobre isso, mas os fantasmas ligados a eles são velhos. Mais velho do que eu já me senti. Eu teria que fazer uma viagem pelo pavilhão do julgamento para encontrar algo concreto. Havia muitos níveis na área em que as almas dos mortais eram mantidas e divididas em 3 seções. Eram os campos de punição, os campos de Asfódelos e o Elísio. Uma quarta existia e era conhecida como a Ilha dos Abençoados. O número de almas que residiam ali era pequeno e distante. O mundo inferior estava sempre se expandindo, abrindo espaço para o influxo de almas diariamente. Em termos mortais, era como uma estrada com novas interseções se formando e levando as almas habitacionais da nova área. Quanto mais você descia, mais velhas eram as almas que residiam ali. Seu olhar voltou para o pai. Se minha suspeita estiver correta, então o pai não percebeu. Ela fez um som de TSK com a boca e desviou o olhar do Deus mais velho, honestamente. Ele se tornou complacente nestes anos de paz. Ele não pode ver o que está bem na frente dele. Não parecia haver nenhuma intenção maligna. Foi o contrário. O homem tinha sido um cavalheiro desde sua chegada e a deixou à vontade. No entanto, o homem loiro apresentou um mistério para a deusa dos fantasmas e Melinói queria desvendar o enigma que era Naruto Uzumaki. Colocando um alfinete em suas suspeitas, Melinói se endireitou quando a loira foi direto para eles. Gentilmente colocando 2 xícaras de bebidas fumegantes na mesa, Melinói foi rápido em pegar a alça e levá-la aos lábios. Uau, espere. Ela ouviu e sentiu Naruto se inclinar ao lado dela. Está quente, então certifique-se de soprar primeiro. Eu não quero que você se queime. Suas bochechas coraram com a declaração, e ela não precisava olhar para seu pai para saber que ele estava sorrindo. Ela não era uma criança. Reinando em seu constrangimento, ela deu-lhe um aceno sutil, claro. Obrigado por me avisar. Sorrindo, Naruto saiu para terminar seu pedido, enquanto Melinói levantou a mão para seu pai. Nenhuma palavra. Eu não disse nada. Então pare de pensar muito alto. Eu não acho que isso seja uma coisa. Rosnando, Melinói ignorou seu pai e fez o que o mortal sugeriu. Soprando suavemente em cima de seu café, Melinói soltou um zumbido baixo de prazer quando o líquido quente passou por sua boca e desceu por sua garganta. Deuses, isso foi uma boa xícara de café. A deusa não gostou de seu café muito forte, mas a forma como a loira o misturou era perfeitamente proporcional a como ela gostava. Nem muito doce, nem muito amargo e com a quantidade certa de leite. Perfeito. Isso é bom. Surpresa, Melinói olhou para seu pai, um zumbido de contentamento reverberando de sua boca enquanto ele tomava um longo gole de seu café amareto. Seus ombros caíram visivelmente contra a cadeira e viu quando ele inclinou a cabeça para trás e soltou um suspiro de alívio. Eu precisava disso, ela ouviu dizer a ninguém e viu um sorriso genuíno puxar seus lábios. Bem, eu vou. Este lugar ajudou seu pai a relaxar.
Nem mesmo a massagista mais qualificada que sua mãe tinha de prontidão no mundo inferior poderia fazer o Deus do mundo inferior suspirar de contentamento em tal grau. Não demorou muito para Melinói sentir novamente a presença do mortal à mesa, desta vez com 2 pratos idênticos nas mãos. Abaixando os dois para a mesa, Melinói tentou e não conseguiu impedir que a língua escorregasse pela boca, salivando nas panquecas como um cachorro com um osso suculento. Eles pareciam deliciosos e estavam empilhados com 6 panquecas. A manteiga quente estava no centro da panqueca de cima, com a substância amarela derretendo na camada de cima. Se Melinói teve que adivinhar, ele os fez momentos atrás, já que o chocolate das gotas de chocolate ainda estava em processo de derretimento. A deusa só podia imaginar a bondade quente e pegajosa que aguardava seu paladar. Mal posso esperar. Hades estava em um estado semelhante. Tanto o pai quanto a filha estavam ansiosos para cavar. Eles não tiveram que esperar muito. No segundo que Naruto virou as costas, Hades e Melinói despejaram cada um de seus xaropes por cima das panquecas. De alguma forma, eles se controlaram até que a cauda fluísse de cada lado da pilha. Em pouco tempo, eles estavam cavando seus garfos em suas refeições. Assim que a dupla sentiu a comida atingir suas línguas divinas, foi como fogos de artifício explodindo dentro de seus corpos. Era como se suas papilas gustativas fossem atacadas por todos os lados de seu ser, uma onda implacável de doçura fofa. Hades sabia no que ele estava se metendo, mas Melinói foi pega de surpresa e não conseguiu evitar que seu rosto se contorcesse em uma expressão de puro esplendor. Se alguém olhasse de perto, você poderia ver sua pele pálida ganhar um toque de cor, e uma poeira de ouro se espalhando por suas bochechas. Debaixo da mesa, Melinói batia no chão com os sapatos como um cachorro coçando o queixo. Oh meu Deus! Ela pensou, caindo contra o encosto de sua cadeira enquanto suas mãos continuavam a cortar pedaços de suas panquecas. Eu nunca provei nada assim antes. O melhor chefe do submundo não tem nada disso. Sua casa tinha o melhor dos melhores de todas as profissões imagináveis. Em muitas ocasiões, sua família arrancava uma ou duas almas com habilidades excepcionais para deslumbrá-las com seu talento. Em sua longa vida, a deusa dos fantasmas poderia responder honestamente e dizer que nenhum mortal jamais havia feito uma refeição tão incrível. Não era de admirar que seus pais gostassem deste lugar. Se esse era o tipo de comida que você recebia toda vez que visitava, não era de admirar que atraísse tanta atenção. Ela mordeu o lábio inferior, evitando que um gemido gutural escapasse de sua garganta. O deus e a deusa ficaram no Foxden a maior parte da tarde, pedindo prato após prato de panquecas e empilhando uma pilha grande o suficiente para os outros clientes notarem. Qualquer que fosse o mau humor que Melinói estava quando ela chegou mais cedo naquele dia se foi e se viu aproveitando seu tempo no mundo mortal pela primeira vez em mais de um século. Hades, embora sua mente permanecesse em sua esposa, sentiu sua miséria diminuir. Ele estava planejando uma futura visita com sua esposa quando ela retornou ao mundo inferior no outono. Talvez o dono possa criar alguma comida no estilo de Halloween para nós. É o feriado favorito de Perséfone, então só posso imaginar que tipo de iguarias o mortal vai criar. Uma bolha de excitação acendeu em seu peito, e Hades só podia desejar que os meses de primavera e verão passassem rapidamente. No meio da tarde, conversando entre mordidas, o olhar de Melinói voltava repetidamente para Naruto, observando-o silenciosamente enquanto continuava seu dia. Por mais impressionantes que fossem suas habilidades culinárias, o interesse dela pelo mistério que girava em torno dele aumentou. Ter uma conexão tão poderosa e emocional com as almas do submundo era incomum. Quem é esse cara? Um mistério se apresentou e Melinói pretendia encontrar algumas respostas.